Beleza, vamos de Grêmio e Vasco, porque a gente pode ver também o último jogo do Luís Soares na Arena, com certeza, né? Mas, de repente, nessa edição do Campeonato Brasileiro, porque ele é um dos pendurados. E aí, mais um jogo em que só a vitória interessa, principalmente pro Vasco, hein, Raed? O Vasco, ele tá... O Vasco, ele precisa vencer, tem feito bons jogos. Foi desespero, né? Tá rindo mais de nervoso. Porque... Mas é de nervoso. É um jogo crucial para a campanha das duas equipes. Uhum. É um jogo crucial para o Grêmio, é um jogo crucial para o Vasco. Óbvio que toda rodada é importantíssimo você sempre pontuar. O Grêmio visando a volta à Libertadores depois da Série B, o Vasco visando se livrar desse problema depois de uma Série B. São dois times que subiram da Série B para a Série A e que tiveram rendimentos totalmente diferentes no ano. E eu coloco isso aí na conta do Soares, né? O Grêmio, ele se modificou esse ano para abrigar o Luís Soares, e aí entra naquele papo que a gente estava tendo antes do programa, sobre se Soares é ou não é o grande nome desse Campeonato Brasileiro. Para mim, ele é um dos grandes nomes desse Campeonato Brasileiro, importantíssimo para a campanha do Grêmio, porque o Grêmio muda de patamar quando coloca o Soares no time, e a prova disso é a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Mas a do Vasco, já que você atribuiu ao Soares, a do Vasco no segundo turno, se a gente recortar o segundo turno, vai também é boa. Tem um bom aproveitamento de segundo turno, muito por causa do Ramon, né? Acho que o Vasco perdeu muito tempo com o Barbieri, né? O Vasco iria para a Libertadores, se a gente pega só o desempenho com o Ramon. Essa campanha. Ele estaria ali numa zona de pré-Libertadores hoje. Uhum. O que é muito grande, né? Claro que não é só o Ramon Dias, né? O Ramon Dias é um ótimo técnico, ele tem vários trabalhos bons ao longo da carreira. Ele entendeu rapidamente o que era o Vasco. Ele encampou discursos que foram importantes para aumentar a sintonia entre time e torcida. E ele ajustou taticamente a equipe. Agora, tirando esse mérito dele que é gigante, o Vasco recebeu vários jogadores também que foram fundamentais, né? Medel, o Maicon, que chegou desacreditado. Eu, sinceramente, não acreditava que ele pudesse se recuperar no Vasco. Ele se recuperou a ponto de pegar a posição titular do Léo. Paulinho no meio-campo. A recuperação do Zé Gabriel. No ataque, o Verratti, né, que é um jogador fundamental. O Verratti, ele tem a melhor média de gols do Campeonato Brasileiro. A gente pega todos os jogadores que têm pelo menos 10 gols no campeonato, ele tem a melhor média. A média dele é superior, ele precisa de menos de 2 jogos para fazer um gol. Então é o que mais se aproxima do Paulinho nesse sentido. Imagina se esse cara tivesse desde o início do campeonato no Vasco, o que ele não poderia fazer. Agora, é um jogo em que o Vasco, inevitavelmente, vai ficar de olho no Grêmio e Bahia. Porque o que pode acontecer hoje? América Mineiro e Bahia. América Mineiro e Bahia. No Grêmio também, Vasco vai ficar de olho no Grêmio e no Bahia. Vamos ficar de olho ali também. Se o Bahia vence o América Mineiro e o Vasco empata, o Vasco, e aí o Santos pelo menos empata a sua partida também, o Vasco entra na última rodada na zona de rebaixamento. E isso para um clube que caiu 4 vezes nos últimos 15 anos... Você pode imaginar o efeito mental que pode ter, né? E aí é uma última rodada dramática. Seria uma última rodada dramática. Dentro de casa, inclusive. Contra o Bragantino. Contra o Bragantino, que é um bom time. Você dá espaço para esse time, ele vai te ferir, ele vai te machucar. Cara, assim, o Vasco não podia ter perdido esse jogo contra o Corinthians dentro de casa. O grande resumo da situação é esse. Né? Vai ter que vencer o Grêmio fora de casa ou torcer contra o Bahia hoje. Vasco que deve vir. O Ramon Dias, muito provavelmente, vai usar um esquema muito parecido com o que atuou contra o Atlético Paranaense. Então, Léo Jardim, Bambu de volta. Aliás, os torcedores estão bem apreensivos com isso, hein? Não é verdade? Maicon e Léo, Puma, Zé Gabriel, Marlon Gomes aparecendo aí, Paulinho, Lucas Piton, Gabriel Peck e Verratti. Esse é o Vasco, está muito parecido mesmo com o que tem à disposição se a gente olhar para o jogo contra o Atlético Paranaense. Seria uma formação de uma linha de 5 na defesa, né? E aqui naquele jogo o Vasco, de fato, se defendeu bem e quase ganha o jogo no final, né? Um chute do Bruno Prachedes ali na rede pelo lado de fora. Passou até a sensação que a bola tinha entrado. Mas talvez uma alternativa para tentar se defender melhor diante daquele que, para mim, né? A gente já quebrou o pau aqui antes do programa começar, é o melhor jogador do campeonato. É claro que isso pode mudar. A gente aqui não é a FIFA para escolher o melhor jogador antes da competição acabar. Mas eles também não acertam sempre, não. Mesmo esperando, às vezes... Mas se o campeonato terminasse hoje e você me perguntasse, Rodrigo, qual é o melhor jogador do campeonato? Para mim é o Luís Soares. É o cara que fez mais a diferença para sua equipe no campeonato, que menos jogou mal, menos jogos jogou mal. Então, o Ramon Dias certamente preocupado com isso, com esse efeito que ele causa. O Ferreirinha tem jogado bem no Grêmio também.
É um time certamente mais insinuante hoje dentro de casa. Acredito que ele vai tentar primeiro pensar em não perder esse jogo, tentar pontuar, tentar voltar com um pontinho e apostando numa derrota do Bahia. Isso que eu ia falar, porque o empate Santos, aí já liga o alerta para outros resultados, né? O empate pode não ser suficiente, Raid. É isso, o aspecto mental pode pesar muito se o Vasco perde esse jogo e entra na zona de rebaixamento na última rodada do Campeonato Brasileiro, por mais que os jogadores que estão hoje não estiveram em outras campanhas para isso. E eu imagino que uma comissão técnica forte, como é a comissão técnica do Ramon, consiga blindar os jogadores de um possível problema. Mas qualquer possibilidade de problema tem que ser evitada. Então o Vasco precisa pontuar e o Grêmio também. O Grêmio precisa pontuar, por mais que esteja já com uma pontuação boa que te permita levar para a Libertadores. Para você ter um planejamento adequado do ano, você tem que já pensar que a Libertadores vai começar só na fase de grupos e não na pré-Libertadores, onde você vai antecipar o seu planejamento do ano, antecipar férias de jogadores, antecipar a preparação física dos jogadores. Então o Grêmio precisa também da vitória. É um jogo importantíssimo, um jogo chave para o campeonato, sim. E o Grêmio recentemente caiu numa pré-Libertadores, né? 2020 caiu para o Independente Del Valle. E só lembrando, a cada ano um brasileiro acaba caindo. 21 caiu para o Independente Del Valle, 22 o Fluminense caiu para o Olímpia e 23 o Fortaleza caiu também para o Cerro Porteño. Então é um histórico recente de clubes brasileiros que costumam ser eliminados em pré-Libertadores. E dependendo da fase, você não vai nem para a Sul-Americana. Matematicamente já está na Libertadores, mas ainda não... Porque os brasileiros entram na segunda fase pré-Libertadores. Já tem a primeira fase pré-Libertadores, a segunda e a terceira. Se você cai na segunda, você não vai para a Sul-Americana. Você perde uma torneio continental. Se você cai na terceira fase, aí você pode jogar Sul-Americana. Então, só para a gente amarrar aqui esse Grêmio e Vasco. O Grêmio é importante lembrar, tem a segunda melhor campanha jogando em casa, né, no Campeonato Brasileiro, contra um Vasco que fez um segundo turno como nunca se viu, em recuperação. Né? Se a gente recortar o Vasco, especialmente ali do Barbieri, e comparar com o Vasco de agora, nunca aconteceu no Campeonato Brasileiro a recuperação. Talvez tenha perdido tempo, talvez não tenha feito boas escolhas, talvez... E a gente está botando... Eu estou falando do Barbieri, mas o Barbieri não tinha o time do Ramon também. Assim, pra mim é um somatório, cara. Ali, o Vasco, ele toma decisões erradas desde janeiro. E você pega... Qual a maior contratação do Vasco na temporada? É o Luca Orelhano. Tem talento? Óbvio que tem talento. Já falei isso algumas vezes aqui na programação de Sport TV. Mas você não pode apostar num jogador que não está nem estabelecido no mercado interno que ele atuava, que era o futebol argentino, né? Que é um futebol que o campeonato é mais fraco que o Campeonato Brasileiro. Como que você vai apostar nesse cara fisicamente frágil, que tem talento, ok, mas precisa se desenvolver, como a sua principal contratação da temporada? Sabe, foi o jogador que o Vasco mais gastou dinheiro foi o Orelhano. A sua principal ficha não pode ser num cara que vai chegar e vai precisar se adaptar, vai precisar evoluir. Tem que ser num cara que vai chegar e vai jogar, que vai resolver o problema. E esse cara seria o Payet? Não sei se seria o Payet, acho que também não seria o Payet. Né? Esse cara seria um outro jogador que já tivesse mostrado no futebol brasileiro que tem condição de conduzir um projeto. E o Vasco tinha grana para isso no início do ano. Acho que escolheu mal, acho que projetou mal as opções. Tem muita gente que fala do Pedro Raul. Eu não acho que a contratação do Pedro Raul foi ruim. Pedro Raul salvou o Goiás do rebaixamento ano passado. Foi fundamental. Era um dos melhores centroavantes do país no final do ano passado. Então, foi correta a aposta nele. Ele não deu retorno no Vasco. Aí já é uma outra história. Aí a gente tem que avaliar o que vem depois. Mas, para mim, alguns erros. O Luca Orelhano é um deles. Capasso na zaga é um outro erro. Um jogador que nunca se destacou no nível sul-americano. E o Vasco contrata para disputar uma posição de titular na zaga, sabe? São algumas coisas ali. Acho que o dinheiro gasto, alguns jogadores também não... Esses jogadores não valiam a grana que foi gasta. O valor de multa rescisória estava muito alto. Enfim, vai além do Barbieri. Barbieri tem a sua parcela de culpa? Tem. Mas acho que é um projeto muito mal conduzido de início. A conta deve ser mais dividida, né? Vamos passar então rapidinho. Raid, quer acrescentar algo? O futebol, para mim, se decide o mais próximo do gol adversário possível. E as duas equipes, elas se estruturaram ou reestruturaram a partir de jogadores finalizadores que conseguissem colocar a bola dentro da rede. Então, o Grêmio monta um time em torno do Luis Soares, o Vasco monta um sistema ofensivo para que o Verratti possa finalizar. Isso aí que eu ia falar, só para a gente elogiar também que nessa montagem de elenco aí, o Verratti foi um baita de acerto. Aí vem o ajuste de meio de ano que realmente funciona. Pra corrigir aí o Vasco acerta. Traz muita gente que realmente é relevante.
Fala, torcida vascaína. No canal 1998 Vasco Notícias, a paixão pelo Vasco é o que nos move. Se você ainda não faz parte do nosso canal, chegou a hora. Deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação de novos vídeos. Vamos fazer esse canal crescer ainda mais. Obrigado e saudações vascaínas.